Bem-vindos, bem-vindos para todo mundo que faz parte do nosso final de semana, do nosso retiro online e para aqueles que estão se juntando ao workshop de filmes. Nós temos pessoas no centro do México e aqui em Utah, onde eu tô e eu quero dar as boas-vindas. Então eu dou as boas-vindas à Isabela do Brasil, a Annabelle, a Janet, o Saul e a Cíntia, todos se juntando daqui dos Estados Unidos e do pessoal do retiro do Online Retreat que o Anthony tá junto. E pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, para o nosso workshop de filme, tem a minha amiga Tânia, da Irlanda. Ela está se juntando a nós. Então, hoje nós temos uma audiência global. Eu acho que todos nós, incluindo os centros, serão mais de 100 se juntando nesse lindo filme que o Jesus selecionou para a gente. E eu estou super animado sobre esse filme. E a última vez que a gente mostrou esse filme, Jesus me pôs em contato com uma das atrizes que atuou no filme de Pó de Interesse Amoroso, que se chama Energia Pura em português. E a senhorita Crater, um pouquinho antes da gente entrar no ar, ela se juntou a gente no Zoom. Então, nós tínhamos alguém do filme lá de 95 assistindo com a gente. Então, Jesus nos jogou um pequeno bônus. Então, a gente tem o tema desse fim de semana, que é A Luz Veio, e esse tema é tão profundo porque é um tema que nos ensina que quem nós somos é a resposta para tudo. Quem nós somos é a criação divina de Deus. Isto é o Espírito, é a ideia de Cristo puro. É a ideia de Cristo, é a ideia de Cristo como pura luz. Então, quando a gente diz que a luz veio, significa que agora mesmo a luz está totalmente disponível para a gente, através da nossa decisão de perdoar o mundo e aceitar a nossa presença eu sou, que está antes do tempo, que na verdade ela vai além do tempo nesse maravilhoso estado de luz. Então, quão alegre para a gente é ter esse filme que foi lançado em 1995 e eu lembro que teve uma abertura super poderosa quando eu vi o filme no cinema. Eu estava no cinema e eu acho que eu estava com lágrimas jorrando pelo meu rosto de alegria. Mas em 95, alguns de vocês não tinham nem nascido. Alguns de vocês devem estar vendo esse filme pela primeira vez. Vocês estão entrando numa experiência maravilhosa. Porque esse filme tem uma grande reflexão de a luz está vindo, a luz veio. O filme é O Pó, de 1995. E esse filme veio através de preces. E a enquete que a gente tem todas as semanas, ele vai mostrar os temas que nós vamos mergulhar hoje. Nós oramos pelos temas para a gente ter uma reflexão e uma experiência direta com eles. E é por isso que a gente assiste esses filmes. A gente só assiste esses filmes para a gente ter eles como uma experiência. Nós realmente não temos outra razão para assistir filmes do que nos deixar levar para o Espírito para que ele nos pegue e nos dê uma verdadeira e real experiência de quem nós somos. Então, o primeiro tema que veio em primeiro lugar com 69 dos votos é confiar completamente em Deus para tudo. E é isso que eu estava falando com a Francis na sessão de sexta. E nós nos abrimos, e é por isso que nós temos o Ken e a Ana falando sobre essa jornada
com milagres, milagres diários, e tendo tudo sendo provido, tudo está sendo dado a eles. E nós também vamos ter a Amanda e a Maica nos falando sobre os milagres e como as coisas simplesmente caem em seus lugares. E o que a gente estava falando era sobre colocar Deus primeiro. Quando você põe Deus na frente, isso ativa o acordar, o nosso despertar de uma forma muito forte. E uma vez que você realmente ponha na frente, sinceramente, Deus em primeiro lugar, de uma forma sustentada e dedicada, devotada, você começa a notar que a tua vida e teu mundo começa a se encher de milagres, inundada de milagres. Então, para confiar completamente em Deus para tudo, realmente significa você ter que deixar todas as crenças do passado, confiar em dinheiro, confiar em trabalho, confiar no governo ou nas famílias, nos amigos, nos parentes, ou confiar nas crianças ou em todas as coisas que o ego diz que você é. Então você confia, você fica dependente nas coisas do mundo. Basicamente, você depende das imagens do mundo. E o ego diz: você foi feito pelo mundo, pela sua mamãe e papai. E você vai morrer no mundo. E basicamente você vai viver uma vida dependente das leis desse mundo. Nas leis da economia, nas leis da medicina, nas leis do clima, nas leis da física. E o que Jesus nos ensina através do curso é que nós podemos depender de Deus, confiar em Deus. E Deus é a nossa metafísica. Deus é o que vai além da física nesse mundo. E que nossa mente é tão poderosa porque ela foi quem criou, ela foi criada por Deus. E realmente nós não estamos à mercê desse mundo. E Jesus descobriu isso, ele viveu isso e ele demonstrou. E agora nós estamos aprendendo com Jesus como viver assim. O segundo tema é confiar. Minha única parte é dizer sim. Então, quando a gente diz sim para Deus, é que a gente põe Deus em primeiro lugar. Basicamente, a gente está dizendo: bem, você é o meu Criador, você me criou em amor, eu prefiro estar errado em relação à minha identidade no mundo, que o ego criou, que o ego gerou essa falsa identidade, e eu prefiro conhecer a verdade do meu ser do que acreditar na mentira que foi fabricada, que toma lugar do que eu realmente sou. Então, basicamente, cada segundo de cada dia, nós estamos escolhendo entre se identificar com esse ser impostor ou o real ser. O real ser é o Cristo e o impostor é o ego, mas toma a forma de uma personalidade nesse mundo fragmentado. E o terceiro tema é deixar a comunicação fluir como um rio. Isso é a chave para a cura. Nós temos que cantar a música do John Mayer. Diga o que você tem para dizer, desembucha. Nós precisamos de uma comunicação completa. Nós não podemos acordar para o paraíso se com uma comunicação parcial, porque a comunicação parcial envolve pessoas agradando, ficam pisando em ovos todos os dias, para não pisar nos dedos, para não chutar o balde, para não ficar perturbando muitas pessoas. Nós somos muito envergonhados, acanhados para o nosso acordar. É hora de ser um Cristo ousado. E no caminho para ser um Cristo ousado, e isso parece a prece da Nana de outro dia, que ela estava rezando para ser um Cristo ousado. E para ser um Cristo ousado, você tem que pôr para fora. Não só falar tudo, mas deixar o Espírito Santo falar através de você. E você vai ser notado quando o Espírito Santo falar por você.
vai ser notado nesse mundo porque esse mundo foi criado pelo ego. E parece que você vai estar causando algumas rupturas, mas isso tudo vai passar. Eu não estou experimentando muitas rupturas, mas eu estou no meu modo completo de Cristo ousado, na minha forma de Cristo ousado. E eu tive um estudante alguns anos atrás, muitos anos atrás, uns 15 anos, e em um ano a gente estava começando o ano novo como a gente está começando agora. E daí eu disse para ela, era Carrie. Daí eu falei, esse ano, Carrie, eu vou ser muito mais ousado do que eu já fiz. E ela virou para mim e disse, você está brincando comigo? Não tem como você ser mais ousado. Eu não sei se eu posso ficar em volta, por aqui por volta. Mas nós temos que ser ousados e gentis e amorosos. Nós temos que ser ousados e estar em contato com os nossos sentimentos. E não ter medo de ver e olhar esses sentimentos. Sim, o ego se arrepia com o amor. Então, quando a gente entra nessa jornada, para acordar, nós temos que olhar, encarar nossos medos do divino amor. E não é muito um medo de uma relação íntima sexual, é um medo da intimidade com a mente. E algumas vezes, vocês sabem, até você tem um amigo que você não conversou por um tempo, daí ele aparece, daí vocês se abraçam, daí vocês dão umas gargalhadas, daí vocês vão no supermercado junto, vocês entram no carro juntos e de repente tem um silêncio esquisitíssimo. E esse silêncio esquisitíssimo no carro é o medo do divino, do medo do divino amor. E não tem motivo para a gente ficar constrangidos com os nossos irmãos e irmãs, onde não existe razão para a gente se sentir separado de um e de outro, porque de verdade é a mesma unicamente. Não em corpo, mas na mente nós somos um. E nesse mundo nós temos uma tentação de sair correndo dessa mente para esquecer dessa mente para a gente ficar sem cabeça, sem razão alguma e se identificar com o corpo. E um cérebro e um monte de imagens que realmente não são nossa verdadeira identidade. Número 4. Encontrar o verdadeiro propósito em todos os meus relacionamentos. Uau! Encontrar o propósito em todos os relacionamentos, isso é um filmaço para isso. Porque o poder, nesse filme, nosso personagem principal, ele vai estar completamente conectado emocionalmente com cada um e cada coisa, e ele é extremamente intuitivo. Ele tem percepção extrasensorial e ele pode ler a mente das pessoas. Então, ele tem habilidades psíquicas como psicocinese. E a psicocinese, algumas pessoas que já estudaram parapsicologia sabem, é a habilidade de mover os objetos com o poder da mente. Então, ele é muito bom com essas habilidades psicocinéticas, mas ele também é gentil, ele é um cara da eletricidade e ele está sintonizado com a eletricidade. Isso significa que todos os aparelhos que estão em volta dele, que ele é super sensível, carro, televisão e tudo que envolve eletricidade, ele fica ligado. E finalmente o último tema, não tenha medo de deixar a luz brilhar através de você. Saiba que o seu maior problema é ter aceitado esse ser impostor, ter aceitado essa tua personalidade num mundo fragmentado ao invés do seu ser crístico. Na verdade, tem uma distância grande entre a vida eterna e o tempo cósmico linear, esse tempo construído. Não existe um ponto que se encontre, não existe um ponto de encontro entre a vida eterna e este cosmos linear no tempo e no espaço. E como na Bíblia fala, o amor perfeito expulsa o medo. Então é isso que a gente vai fazer.
nós vamos abrir nossos corações para nós só querermos conhecer o amor perfeito, porque é assim que Deus é e é assim que somos. Nós fomos criados pelo amor perfeito, como a inocência divina, e nunca vamos ser felizes nesse ambiente de tempo e espaço. Mas vamos ser eternamente felizes lembrando da nossa fonte, que é o paraíso, que é Deus. Então, o que eu gosto nesse filme hoje é que ele vai ser uma ponte maravilhosa, porque enquanto a gente assiste esse filme, Energia Pura, que ele diz pó do eterno amor, do amor eterno, e é basicamente ele, um cara jovem, que quando sua mãe está grávida, ela recebe um raio e ela é morta. E ele nasce mesmo a mãe dele morrendo. E daí o hospital avisa o pai dele que o filho dele tem algumas anormalidades, que é a sua pigmentação, ele é albino. Ele tem a pele clara, os seus olhos parecem diferentes do que a maioria de nós. E a maior parte da gente já está na Terra um tempo, por um tempinho, e nós sabemos que esse planeta foi criado pelo ego, junto com os outros planetas e tudo mais desse tempo e esse espaço. Mas o ego gosta de conformidade, tudo moldadinho. E mesmo que o ego tenha criado as diferenças, ele sempre acentua as diferenças. Por isso que tem o racismo, é por isso que tem sexismo. Cada preconceitozinho é sobre diferenças. Cada inclinação que existe é sobre diferenças. E Jesus nos diz, vocês são tudo a mesma coisa. Vocês podem ter corpos diferentes e podem parecer diferentes nas formas e tamanhos. Vocês podem ter cores diferentes. Vocês podem ter diferentes tipos de pigmentação, de cores de olhos. Vocês podem ter diferentes gêneros. E por aí vai, mas basicamente a mensagem de Jesus é que nós somos o mesmo porque nós viemos de Deus. E Deus nos criou como espírito. E nossa percepção de forma e dessas imagens fragmentadas, que são só um véu cobrindo a essência divina, a verdadeira essência divina como Cristo. Então o mundo é um véu que cobre a nossa mente, e quando essa mente está dormindo, ela acredita nesse véu. E quando essa mente acorda, ela vê que não tinha véu cobrindo. E tudo foi um sonho bem malucão, que realmente não tem nada a ver com a realidade. Então, com o Jeremy, que é o nome do personagem principal, ele vai crescer numa vida excluída, uma maior parte do tempo vivendo na casa da mãe dos seus avós, dos avós paternos, no porão. E ele vai basicamente aprender o que ele aprende do mundo através de livros, e ele é extremamente inteligente, muito gentil, muito terno, extremamente sensível, e ele vai ser um excelente exemplo, um modelo inteiro para nós da transformação de ser um ser humano até ser um ser de luz. E é por isso que a gente gosta dos místicos e dos santos, porque eles são modelos. Entenderam? É por isso que a gente gosta de Jesus e todos os outros místicos e santos da história. Porque eles nos mostram através da história que isso pode ser alcançado, que isso pode ser feito. E nos toma o coração, porque a gente tem que se segurar nisso e encarar todos os obstáculos da mente que foi colocado entre você e Deus. Você tem que olhar cada medo, você tem que olhar cada dúvida, todo pedacinho de vergonha, todo pequeno pedaço de resistência que você tem que encarar. E o Jeremy é um bom exemplo, porque em termos de desenvolvimento da consciência, ele é um pouco mais avançado
do que os outros humanos. A maioria dos humanos não é tão intuitiva quanto ele. A maioria dos humanos não pode ler as mentes. A maioria dos humanos não pode mover objeto com a sua mente ou a consciência, com o nível de consciência. E ele pode fazer isso conscientemente. Jesus nos fala que o tempo inteiro nós estamos movendo tudo no tempo e no espaço com o poder da nossa mente. E esse é o poder, mas nós não estamos conscientes disso no dia a dia. Parece externo a nós, parece que esse movimento do mundo está fora da nossa mente, mas na verdade a mobilidade dentro da nossa mente está dentro da nossa mente dormida, né, adormecida. E a mente está movendo todas as pessoas e os objetos e as imagens em volta de nós. A nossa mente é extremamente poderosa. E Jesus compartilhou disso com a Ellen Schuckman no escrito do Curso em Milagres. E a primeira vez que eu li, vocês sabem, eu pensei, eu caí na cama quando eu estava lendo e tudo porque eu estava pensando, uau, que mente poderosa. Ela estava pensando e perguntou para Jesus o que a astrologia tinha a ver com as vidas dos homens e das mulheres, como que funcionava o movimento dos planetas e como que era a vida do homem e da mulher. E Jesus disse, bem, tua mente está movendo todos esses corpos em volta, todas essas pessoas, e está movendo tudo. Então, tua mente está movendo as pessoas e os planetas atrás. Eu quase caí da cama de saber quão poderosa nossa mente era. E nossa mente está abaixo do sistema do ego, do sistema de crenças do ego, que está só inventando coisas, é uma alucinação desse mundo, do cosmos, e nunca parece que a gente cabe nesse mundo. Não que a gente não tenha tentado, nós tentamos nos adaptar, se ajustar e jogar e brincar, ter uma boa personalidade, mas realmente nós nunca realmente vamos fazer isso acontecer, porque na verdade, nós somos um bom espírito e não uma boa personalidade. E a gente não pode forçar nós mesmos a ser alguma coisa que a gente não é. Então, através do Jeremias, o personagem, basicamente, Jesus nos ensina que a consciência está no domínio do ego. E ele diz no curso, ele diz que a consciência, primeiro, ela surge depois da separação, depois da crença da separação. Então, a consciência tem níveis e a consciência pode ser treinada e no final das contas ela não tem níveis, porque a consciência é do domínio do ego. E o ego que não é real, ele não pode ter níveis, então o que não é real não pode ser treinado. Mas para os nossos propósitos, a maioria de nós sabe que nessa jornada que parece se mover, a gente move pro alto e pro mais alto e pro mais alto. Então, altos níveis de consciência. E o Jeremias é um exemplo que ele tem o seu caminho além da norma, da norma dos seres humanos. E através desses padrões, e porque ele não vai ser um cara que vai agradar as pessoas, e quando ele sai desse espaço que ele está escondido, que é bem protegido, depois dos seus avós morrerem, daí ele vai ver a sua vida. E a sua vida vai ser um super ensinamento, um instrumento para nos ensinar, porque todos nós temos que aprender que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. E todos nós temos que nós temos que aprender a deixar o Espírito Santo falar através de nós, sorrir através de nós e gargalhar através de nós. Todos nós temos que nos render e dizer sim para o Espírito e deixar o Espírito usar o que o ego fez.
como o nosso corpo e a nossa personalidade. Para liberar o corpo e a nossa personalidade, nós temos que deixar o Espírito Santo usar o tempo para que a gente possa liberar essa crença em tempo. Então, alguns de vocês talvez estejam fazendo as lições do livro de exercícios do curso em Milagres. Quantos de vocês começaram em janeiro, no dia 1? Tem algum de vocês aqui que está praticando o curso em Milagres? Que bom! Hoje seria a lição número 7. Eu olho apenas o passado, eu vejo só o passado. E para recapitular, nós estamos no meio das 4 lições que eu usei minha vida inteira. Todas as vezes que eu começava a ficar triste, eu ia lá e lembrava da lição 5, 6, 7 e 8. Essa foi a 4ª parte do processo de desfazer o ego. Toda vez que eu ficava triste, parecia que eu ouvia Jesus dizendo: lembra das lições 5, 6, 7 e 8. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. A 6, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Eu vejo só o passado, que seria a lição do dia de hoje. Eu vejo só o passado. E a lição 8 é: a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Uau, eu decorei essas 4. Toda vez que o ego tentava me tentar triste, eu era parado e eu ia e me segurava e segure, vamos esperar. Nada aconteceu comigo e eu vou de volta para a lição 5, 6, 7 e 8. Faça as lições 5, 6, 7 e 8. Dance aqui e se liberte. Porque a vontade de Deus para mim é que eu seja feliz, não triste. E a lição de hoje é: eu vejo só o passado. E isso significa que quando a gente olha o mundo, quando a gente olha com um zoom nessa tela desse filme, parece que tudo está acontecendo agora mesmo, mas não tá. Jesus diz na lição 158 que nós ficamos revisando mentalmente o que já aconteceu pela nossa imaginação. E nós estamos fazendo uma jornada uma vez mais e nós estamos assistindo um filme enquanto nós estamos olhando essa tela. Então, a lição de hoje é: eu vejo só o passado. E o que significa isso é que quando a gente olha o mundo como se fosse um zoom, a gente junta o que parece estar acontecendo agora e, na verdade, isso já se foi. E é como Jesus disse na lição 158, que a gente revisa mentalmente o que já aconteceu, imaginando que nós estamos fazendo uma jornada uma vez de novo. E a gente está assistindo esse filme enquanto a gente está olhando essa tela agorinha. Então agora dentro desse filme nós estamos fazendo um zoom para uma sala enquanto a gente está assistindo um filme chamado Energia Pura. Alguns de vocês vão dizer: eu nunca vi esse filme. Outros vão dizer: eu já assisti isso no passado. Mas a gente acredita que continua acontecendo. Você vê, esse é um truque do ego. O ego nos engambela para a gente acreditar que o que a gente percebe continua acontecendo. E no treinamento mental de todo esse livro de exercício, nos dá a experiência que já acabou. E que tudo que a gente percebe está acontecendo. E o treinamento mental do livro de exercícios nos dá a experiência que já acabou. O passado já se foi, o passado já acabou e tudo o que a gente percebe que já aconteceu é parte de um pré-arranjo escrito, de um script pré-arranjado que Jesus nos diz. Ele diz no script que esse script está escrito: basicamente nós estamos aprendendo a limpar esse significado que a gente está dando para o passado. Mas acima de tudo, a gente está aprendendo a libertar essa ideia que isso continua acontecendo. Imagine
Que felicidade para o nosso cérebro e que sorriso largo na nossa face quando a nossa mente entender que tudo já passou. Isso parece o som do Boys Gags. Porque você não entra em sua mente, tá acabado agora, sim. Você me ouviu claramente. Eu disse que está acabado agora. Isso é o que a gente está fazendo hoje, a lição número 7. Já passou, está acabado agora. E você também pode ver como que isso é relaxante, porque aquela lista de afazeres que você tem dentro da tua mente de todos os dias já é passado, já acabou. Isso não é uma sensacional novidade? Você não tem mais listas de afazeres a partir de agora. Não existe mais tem que fazer, ou deve fazer, ou poderia fazer. Vocês vejam que prático que Jesus é. Ele quer livrar a nossa mente da crença que a gente tem que fazer coisas para ser valioso, fazer coisas para sobreviver. Ele realmente vai treinar a nossa mente para a gente ver que já passou. Então, com o Jeremias, ele parece ser muito telepático. Vocês sabem, uma das primeiras memórias que ele tem da sua mãe é com a luz. Ele lembra da sua mãe ser eletrocutada com o raio, quando estava no seu útero. Ele lembra do hospital, que ele nasceu mesmo sabendo que sua mãe tinha morrido. E também lembra do seu pai indo lá e que foi muito traumático. Porque quando seu pai vê esse filho super branco, albino, ele tem uma rejeição. Ele rejeita completamente essa criança albina, dizendo: essa criança não é minha. E o Jeremy vai entender, vai pegar todos esses pensamentos do seu pai. E eu passei por uma fase muito telepática da minha vida. Eu sentia como minha mente fosse um satélite gigante da NASA. E eu ia pegando tudo quanto é pensamento de todas as pessoas. Não sei dizer, mas era muito barulhento, um pouco aterrorizador. Ouvir o pensamento de cada um. E para mim foi uma parte do discernimento, porque Jesus disse: sim, sim, isso é parte do acordar, parte da sua habilidade psicocinética. Mas habilidades psíquicas não são importantes por elas mesmas. Então, algumas vezes a gente pensa que as habilidades psíquicas são associadas com um alto status de consciência, mas Jesus nos diz que todos os estados de consciência são falsos. Então não fique tão orgulhoso de alguma habilidade psíquica, porque todas elas são falsas, nenhuma delas é parte do reino dos céus. E a proposta é que o Espírito Santo possa usar as habilidades psíquicas para te ajudar a acordar, e teu ego vai tentar usar as habilidades psíquicas para te manter no inferno. E esse é o propósito para as habilidades psíquicas, que elas são usadas, elas são extremamente importantes no que a gente vai ver hoje com o Jeremy, porque elas são muito avançadas, mas quando o medo vem e ele deixa o medo usar suas habilidades psíquicas, ele não volta bem, ele não fica bem. E quando ele deixa as suas habilidades psíquicas serem usadas pelo Espírito Santo, isso resulta em cura e em símbolos de cura. E isso também nos ajuda bastante, porque ver alguém como Powder, o Jeremy, porque é claro, todos nós vamos entrar dentro desse acordar, né? Todos nós vamos estar nesse despertar. E eu gosto desse filme também porque ele é muito transparente sobre habilidades psíquicas e como o ego reage com um enorme medo do poder da mente e das habilidades psíquicas. E eu espero que enquanto a gente passa por
essa questão, a gente vai pensar, bom, habilidades psíquicas não são importantes em si mesmas, porque nada disso existe. Mas o propósito, quando a gente sempre reza para o Espírito Santo para que ele nos guie e nos ajude a usar tudo que o ego fez para que o propósito seja a cura da mente. E mesmo as habilidades psíquicas que foram criadas pelo ego ainda continuam sendo mal usadas pela mente. Quando as pessoas me perguntam qual é a forma útil de usar a mente, e isso é o que Jesus chama de criação. Deus é o Criador e Deus criou Cristo para criar como Deus, em espírito. Então, a verdadeira função da mente no céu é criar e se estender como a extensão de Deus. Esse mundo é um mundo com uma criação falha. Esse é um mundo de uma percepção falha. E esse é um mundo baseado na crença de que você pode falhar no uso dos poderes de Deus. É por isso que até a manifestação, Jesus diz, bem, vocês estão indo muito bem. Agora vocês podem ver que vocês têm bastante poder. Agora parem de usar isso para coisas e voltem. Vamos voltar lá para a criação como Deus. Vamos voltar para o céu, para o paraíso e usar a nossa habilidade criativa na forma mais pura. E Cristo tem criações que você pode dizer que as suas criações são de natureza espiritual. Eles não são como pequenos corpos de bebês, eles são criações espirituais que nós fazemos parte, nossa capacidade criativa natural no céu. E nós não conseguimos lembrar das nossas criações até que nós conseguimos perdoar todo o mundo e nós acordamos, despertamos e lembramos das nossas criações. Então eu penso que a gente vai realmente desfrutar desse filme. Eu lembro quando eu estava no cinema, eu pensei, uau, isso é cru. Eu fiquei tão feliz em encontrar um filme tão cru, com uma demonstração tão boa do que seria espiritual, dos passos para ter um despertar espiritual. E a coisa mais importante é o que o Jesus diz no curso, que é tenha cuidado com a tentação de perceber você mesmo tratado injustamente. Quando a mente está dormindo, ela percebe o que a gente chama de planeta Terra, que está cheio de interpretações, de mitos, de abuso, de tratamentos falhos. Não interessa se a gente está falando de física ou psicologicamente. Isso é uma projeção do ego, e o ego é a crença da vitimização. Então, quando você olha para o mundo, quero dizer, quando eu vejo por essa janela aqui, eu posso ver que não somente árvores, mas também tem animais e também tem o que a gente conhece, que é o reino do animal, do planeta Terra, e parece que tem a sobrevivência do mais apto. Parece que a gente está sob as leis do assassino, que mata. E caso você já tenha visto o Marlon Perkins e o Reino Animal, mesmo quando olhamos para as criaturas dessa terra, eu acho que temos que colocar humanos lá também, porque temos uma guerra acontecendo na Ucrânia. Então, há esse ataque e defesa, é tudo uma projeção da crença do ego. É um sistema que não tem nada a ver com a realidade, nada a ver com o reino dos céus. Mas o que estamos fazendo é o primeiro passo no despertar espiritual. É que você tem que perceber que esse mundo, esse cosmos, foi feito para te manter irracional, tongo, para esquecer a mente e esquecer o poder da mente. Pode parecer impressionante, como por que eu sou assim e eu tenho mente da mente, se Deus me criou com uma ideia na mente de Deus? Por que eu tenho tanto medo da mente? É porque o sistema de crenças do ego gerou o medo do amor.
E o medo da mente. A principal coisa que as pessoas começam a entender quando elas fazem as lições do livro de exercícios do Curso de Milagres é que elas não tinham tanta consciência de quanto medo elas tinham do poder da sua própria mente e do poder do pensamento. Na superfície parece que é estranho. Como que eu ia ficar com medo do poder da mente e dos pensamentos? E é por causa dessa crença na criação falha. Se você acredita que você pode usar os teus pensamentos para criar coisas errôneas e usar os seus pensamentos contra Deus, contra a vontade de Deus, isso gera terror. Até as pessoas que eu conheço, que elas chamam a si mesmas de manifestadores, eles adoram falar sobre as boas coisas que eles manifestaram, que eles usaram a mente para manifestar. Mas eles não gostam quando o tópico muda para guerra, ou para fome, ou para as doenças. Você vê, esse é o outro lado da manifestação. E aí as pessoas não gostam de saber que seus pensamentos estão gerando guerra. Mas Jesus está nos dizendo que enquanto a gente acreditar no ego, que é o próprio desejo de morte, enquanto você acredita no ego, você é um adorador da morte. E ele diz que nós precisamos de ajuda. Se nós estamos adorando a morte e nós não estamos conscientes que nós estamos adorando a morte, nós precisamos de ajuda e nós precisamos muito de ajuda. Então, eu espero que esse filme hoje nos ajude a começar a entender que nós não precisamos ter medo do amor, nós não precisamos ter medo do poder da nossa mente. E com o Espírito Santo encarregado, nós temos a garantia que nós vamos despertar desse sonho. Esse é o nosso tema, a luz veio. E nada pode prevalecer contra a luz de Deus, contra o amor de Deus. Então, sente aí, curta esse filme e eu vou entrar de vez em quando com alguns comentários. Mais uma vez, bem-vindo para os novos que estão assistindo. Eu espero que vocês gostem desse passeio, fiquem com as mãos para dentro desse tapete. Hoje nós temos a nossa volta com o tapete mágico e não tente pegar nenhum significado do filme que está fora desse tapete mágico. Esse tapete é o Espírito Santo. Fica com as mãos para dentro e até breve. Aproveitem!